filmado no Chile. O cinema era, naquele momento, a grande e praticamente única, único lazer universal. Todo mundo, pobre, rico, jovem, velho, todo mundo ia ao cinema. A televisão não existia com o predomínio que tem hoje sobre, enfim, o imaginário das pessoas e sobre o tempo das pessoas. Não havia. Então, o cinema que era o lazer, percebe? Todo mundo ia ao cinema praticamente todo dia. A partir desse filme, Terra é Sempre Terra, que era o segundo filme, já se abriu a produção, fizeram o terceiro filme, que era Ângela, com locação no Rio Grande do Sul, interiores no estúdio, e começaram já a perceber, com a experiência de 2 filmes, que não queria fazer um filme chique, um filme elegante, um filme de tratamento pictórico. Fomos filmados uma parte do Tico-Tico no Fubá, quando os diretores da companhia me pediram que levasse o roteiro do filme para a família Zequinha de Abreu aprovar. E não tinham decidido aprovar ainda. 7 filhos, e eu fui lá enfrentar os 7. As silhuetas para economizar dinheiro da produção dos extras. O Mazzaropi surgiu lá na Vera Cruz, um cinema popular. A Vera Cruz que vai contra exatamente o que o pessoal do cinema novo falava, que a Vera Cruz não via a realidade nacional, é mentira. Ela produziu o primeiro filme de cangaço, criou dentro do cinema caipira, o cinema do Mazzaropi, que depois, fora da Vera Cruz, foi um dos poucos que conseguiram viver de cinema. Trouxe a público grandes atores, vou citar Paulo Autran, assim, de cara. Então, caras que ainda estão trabalhando e que foram criados e saíram do TBC, foram para Vera Cruz e ainda hoje são grandes nomes da televisão e do cinema brasileiro. A criação de subgêneros. O fato da Vera Cruz ter criado o subgênero para o cinema brasileiro do cangaço, que depois o próprio cinema novo se aproveitou. É Proibido Beijar uma comédia. Zimbinski, Zelone, um elenco de arrebentar. Mário Sérgio outra vez, que tinha sido do Caiçara, Tony Carreiro. Olha, era um elenco assim, delicioso de trabalhar e gente muito famosa em teatro. Aí foi linda a comédia. Emplacou, deu muito dinheiro, só que é aquela coisa, 3 dias. Aí entra o filme de cowboy, porque a dona do mundo é a empresa americana. O programa cinematográfico mudava praticamente todo dia. Você podia ir ao cinema 2 ou 3 vezes por semana, ver 2 ou 3 filmes diferentes. Na ocasião que a Vera Cruz, enfim, nasceu e faleceu, no mesmo período ali dos anos 50, com os anos 50, em que as outras companhias também surgiram, ela não tinha liberdade de preço, de praticar preço. E o preço era tabelado pelo governo, que tinha uma intenção política, sim, de fazer com que o custo do ingresso, o preço do ingresso fosse baixo. Não adianta esmolar. Agora o banco que investiu na coisa brasileira fica louco. Como? Como é que nós vamos tirar o lucro? Aí eu tenho veneração pelo Mazzaropi, adoração, porque ele foi o único que enfrentou e ganhou. Porque tinha o problema das 3 equipes: nacionalista, estrangeiro e renegado. Você traz um cara que está habituado a fazer cinema em um determinado lugar, segundo determinados protocolos. Aí ele vai ter que gastar um tempo para aprender como é que se passam as coisas aqui. Talvez se tivesse havido mais equilíbrio nas contratações, talvez se uma parte das pessoas que conheciam bem
como é que se fazia cinema no Brasil, quais eram os problemas, tivessem sido trazidos para dialogar de maneira mais direta com esses que vieram da Europa, a coisa poderia ter sido diferente. Né? Grande despesa da Veracruz para um filme que seria muito simples, comercial, ser tão demorado e ter problemas. Imagine refilmar a atriz na praia, eles tiveram que fazer uma praia no estúdio. Você imagina que eu saí dos estúdios da Veracruz, depois de ter feito o levantamento local, as pesquisas do ambiente, eu tive que levar todo o material cenográfico, que era madeira, pontalete, essa porcaria que tinha na época, com um caminhão e uma carroça, que era do Tico-Tico no Fubá, que chegou numa ponte da estrada que ia para Campinas, porque não entrava, precisava tirar a roda das carroças para baixar a altura, para poder passar. Era um sacrifício. Montar o acampamento com barracas militares na beira do Rio Jaguari. Chegamos lá, uma chuva, menina. Uma chuva, montamos o acampamento embaixo da chuva. 15 dias depois alagou o acampamento, transbordou o rio, água debaixo das lonas. Foi uma coisa absurda. Aí começou que o tempo ficou 2 meses parado, toda a mercadoria parada. Aí começou o problema da Veracruz. Pega a pedreira! Cuidado, gente! Cuidado com a pontaria dele! Eu tenho que pegar esse cabra! Esse negócio de uma produtora começar a produzir e se inaugurar e começar a ter prejuízo, isso é coisa normal, que aconteceu em todos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, então, era normal, mas até dá prejuízo até o dia que a produtora acertasse um tiro na mosca com um filme que era muito popular, então pagava tudo o resto. Boa tarde, seus moços. O que é que estão fazendo por essas bandas? São funcionários civis do O senhor Rio. está querendo dizer que não é macaco, pois não? Isso eu vejo logo. São funcionários civis do Rio de Janeiro e fomos mandados para fazer o levantamento de um traçado. Que instrumento é aquele? É um teodolito. Não perguntei de que é o instrumento. Perguntei para que é que serve. É máquina de tirar retrato? É para medir terreno, Medir para quê? para abrir uma estrada de rodagem. Então a sua viagem acaba aqui. Volte e diga lá pro seu governo que ele fique mandando as suas governanças e não se meta no sertão onde mando eu. Enquanto o capitão Galdino Ferreira for governador da Caatinga, por aqui não passa rodagem nenhuma. Vamos, vire no pé e sumam daqui. E deixe aí o tal de Teodorico. Cangaceiro foi um filme que foi, até aquela época, era o maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro. Só na cidade de São Paulo ele foi visto por 1/3 da população. Você pode imaginar o que significa isso? Não importa que tamanho tinha a cidade. A cidade tinha 2 milhões de habitantes, que já é muito. 1/3 da população foi ver um filme. Não é filme nenhum que não se pague nessas condições, percebe? E daí, para o Brasil todo, foi um estouro extraordinário e no exterior foi um maior ainda. E eu, como assistente de direção, era normalmente a pessoa que falava com a Veracruz, com o pessoal que tinha assistido o copião aqui do material. Quando esse copião passou a ser exibido na Veracruz, passou a virar uma coqueluche com todo o pessoal da Veracruz. A Veracruz tinha mais ou menos 400 funcionários. De manhã cedo, todo mundo queria assistir o copião para ver o copião, ver os cangaceiros, ver os cavalos, ver aquela cena toda. Então, já foi criando uma expectativa para a gente recebia isso como retorno, já foi criando uma expectativa que havia um interesse muito grande. O Cangaceiro, de Lima Barreto, é um filme que traz o talento do diretor, traz a revelação de um tipo, né, que era bastante trabalhado na cultura popular e era motivo de os mais diversos tipos de pesquisa e de comentários. E tinha todo um imaginário em torno do Cangaceiro, que era extra cinematográfico, né, e o Lima Barreto trouxe para o cinema. E foi importante tê-lo trazido porque inaugurou, enfim, toda uma série de filmes. Embora ele tivesse um aspecto de estrutura melodramática, embora ele tivesse muito aquele esquema de fazer oposição entre o Teodoro e o Galdino em torno da questão da professorinha, tudo isso que levava a determinados clichês,
né? A maneira como foi tratada a questão da violência, ela era até surpreendente se comparada com o cinema americano, por exemplo. Você não tem, né, naquele momento, no início dos anos 50, né, em certos aspectos, né, uma vitalidade, até eu diria uma brutalidade, né, tal e qual você vê no filme. Então, já quer dizer para onde é que foi, Teodoro? Sei não. Assassino desgraçado. E se soubesse, não dizia. Cão do inferno. Uma clara experiência ligada a um gênero consagrado fora do Brasil, mas, ao mesmo tempo, tinha uma série de aspectos muito específicos que deram a ele valor, no sentido de se diferenciar claramente, né, e conseguir aquele impacto em Cannes, que ganhou como melhor filme de aventura, um prêmio. Você agora diz ou não diz? A experiência da Vera Cruz, ela tem um aspecto, digamos, técnico, que foi a consolidação de um certo parque de equipamentos e de profissionais, né? Tem um aspecto de capital investido, que significou uma experiência que, embora a companhia tenha falido, ela trouxe lições, né? Porque, obviamente, em história, você sempre, seja qual for o destino de um projeto, se aquele projeto corresponde a um grande desejo, né, aquilo que acontece com ele, né, traz, né, uma série de ensinamentos para que se possa pensar as razões que levaram à falência, etc. Falarão também na cor, perseguidos e acuados como feras, foram caçados e trucidados pelo crime de não acreditarem mais na justiça e na misericórdia da gente que lhes roubou a liberdade.